Bom, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo nosso amigo Orlando de Freitas Júnior, hoje falando sobre o Apocalipse, os seus desdobramentos aqui, as relações que ele fez com o tarô e outros trabalhos mais aí, mas aí a gente também deixou de falar algumas coisas importantes aqui no trabalho, né? Porque na verdade a gente falou muito sobre as catástrofes, os problemas que podem decorrer do momento cósmico e tudo mais, mas a gente não pode esquecer também que tem um lado bom em tudo isso, né, Orlando? Sim, Que tem um lado positivo. sim, tem um lado positivo, porque tem um detalhe, é que assim, você tudo em compensação, digamos assim, você tem a balança. Quando acontece algo negativo, tem que acontecer algo positivo, isso é de lei. É. Então, se você tem 95% de mal, você tem a parte boa para acessar. O que é difícil muitas vezes é a pessoa acessar a parte boa. Que muita gente fala assim para você: vibra diferente, vibra não sei o que, faz Vibra não na sei o luz, que, vibra não sei o quê. não sei o que na luz e tal. Mas como é que você faz isso? E isso também é um tema de programa, tal, porque eu já estou fazendo pesquisa disso daí, perguntando para alguns amigos que às vezes vão lá para outro lado, que alguém passa alguma coisa. Como é que você faz? Porque todo mundo fala vibrar, tá, mas assim, em estado. Digamos assim, vamos usar as leis herméticas. Usando a lei hermética, você primeiro faz esse mentalismo, você mentaliza aquilo, você tem a vibração daquilo, você põe um ritmo. É como se você fizesse o átomo para acrescentar aquilo. Então, a melhor coisa é, um dos pontos, o que vai acontecer, tem que acontecer, ponto. Você fazer uma coisa que é chamada desassociação. O que é isso? É você analisar aquilo sem se envolver a parte emocional. Pensando sempre assim. Mais racionalmente. Mais racionalmente. Não é para você ser ruim, você falar bem feito. Não é isso. Aí você está se envolvendo emocionalmente. Aconteceu, você fala assim, não. Que aquilo aconteça de acordo com tudo. Com a lei. Com a lei. Que a lei que tudo rege sabe o que faz. Tá? E aí, se você quer mandar vibração, que nem no caso, coisa que para a pessoa se salvar, para a pessoa, faça. É esse o ponto que tá todo mundo falando. Você quer vibrar? Então pense coisa boa. Ah, tá acontecendo um furacão lá, de acordo com a lei, vai ser amenizado. Eu quero que seja amenizado. Você sentir isso, que isso vai ser amenizado. Sentir o que eu tô falando é sentir dentro. É assim, sabe como é que você faz isso? Uma coisa boa. Você quer mandar algo bom para alguém? Coisa simples, pensa de tudo de bom que você teve, desde criança, especialmente quando criança, que é aquela coisa mais pura. Quando você ganhou sua primeira bicicleta, quando você teve uma festa que você gostou, então você lembra de tudo isso antes. Você potencializa seu lado positivo e já faz a emanação. Quando você potencializa isso, você vai se encher de alegria, ou seja, o campo áurico, tudo se enche. Depois que você fizer isso, aí você pega aquilo, você pode até usar a parte da sua fisiologia, você também faz o seguinte, pode fechar os olhos, porque se você ficar de olho aberto, muitas vezes o consciente fala, você parece bobo, não. Fecha os olhos que aí você tem o consciente e o inconsciente. E o que vai acontecer? Você condensa isso aqui, você imagina a cor que você quer, que como se fosse uma esfera, uma bola, um triângulo, não importa, faz isso. Tanto que se você fizer isso imaginando uma cor, você vai sentir até que parece que tem algo aqui, realmente. Quando criança você batia a mão e fazia assim, você vê que chegava uma hora que era como se fosse aquela coisa do ímã. Então você pode fazer isso, condensa tudo na sua cabeça. Se eu estou criando agora uma técnica de PNL. Você faz o seguinte, estou fazendo uma nova aqui agora, que veio na cabeça. Então faz o seguinte, condensa tudo que você teve de bom quando na infância. Infância, adolescência, idade adulta, tudo. Aquele amor que você sentia pela mãe, pelo pai, que você tinha o carinho, que tinha tudo, tal. Pense em tudo isso, bate a mão para condensar isso e vai fazendo assim. Você vai ver que você vai começar a sentir como se tivesse algo no meio e vai crescendo. E vai condensando tudo aquilo ali, vai condensando, até o tamanho que você achar necessário e deixa ele condensando aquilo. Você está condensando uma energia. E aí você põe todo aquele amor, toda outra coisa, aí você pega e joga isso, essa energia, com a cor que você quiser. De preferência, lógico, de cores dourada, cores claras, azul tal, como para aqueles que são católicos, o manto azul de Maria, tal, aquela cor, tal, sim, de alegria, e joga para o mundo que isso está indo. E se vir alguém na sua cabeça, um parente, família, não importa quem, amigo que está lá nos Estados Unidos, amigo que está na Europa, amigo que está no lugar, pensa na pessoa na hora que você está jogando, joga, deixa vir o pensamento junto e que essa energia que você está mandando está indo para a pessoa. Deixa vir.
Se você pensar das pessoas que sofreram por causa do furacão, manda, gente, manda para animal, não importa para lugar, para casa, não importa. Faça isso, que isso é uma maneira sim de fazer. Porque como você tem a contrapartida de algo negativo, você tem do positivo. Porque o Apocalipse não é negativo. O Apocalipse tem a parte positiva e negativa. O positivo, você tem o cavaleiro do domínio. O domínio, que é aquela coisa, é dominar aquilo que é ruim. A fome, vencer a fome. O cavaleiro de vencer a fome. Da peste, o cavaleiro que dá a cura. Então. Guerra, o cavaleiro que traz a paz. Entenderam o lance? Então, o Apocalipse, cada trecho dele, você coloca como uma coisa positiva. Tanto que até o Fred falou assim, eu até passei para ele, a Bíblia está lá, a Bíblia é do Padre Figueiredo. Então você vê cada trecho e joga para o lado positivo. Tudo que for lá, se tem a besta, que a besta seja outra. Que a transformação da besta seja outra. Mas então, mas isso aí a pessoa pode... Como é que ela vai trabalhar isso dentro de si? Só dela pensar. Chama transmutar essa energia da... Só dela pensar, ela lê o trecho do Apocalipse, vê lá, aquilo ali desassociar, não trazer assim, e ficar, naquela energia do medo. Não é energia do medo. Gente, a pior coisa que existe, ainda bem que você tocou de medo, a pior coisa que existe é a energia do medo. Eu não sei se alguém já teve a possibilidade de ter a energia do medo, sentir o medo de outra pessoa, é gelado. Quando você vê além de gelado, ele é gosmento. Gelado e gosmento. Quem vê vai dizer que é gosmento. Nossa. Diz que a pior coisa, eu nem vou descrever o que é, porque senão a pessoa associa também. Né? Que é a forma de associação. Então, é gelado. Você sente o gelo. Pior coisa é o medo. Porque o medo atrai o medo. Os sentimentos eles se conectam pela energia. Se conecta. Então você pode acabar se conectando. Uma forma de você pegar uma magia, de certa forma, é você entrar na mesma vibração. Lembra que nós falamos do programa de vibração. Se você entrar na vibração do medo e entrar na vibração, vai vir. Como é que é isso? A partir do momento que você sente medo, você já entrou na vibração. Vibração do quê? O que está acontecendo lá, você pode falar assim, ai, coitado, em vez de você ficar lamentando, coitado, faz uma oração sua, ou cria uma oração sua, ou faz aquilo que eu falei, essa técnica dessa vibração, ou pega um salmo, reza, pega o Alcorão, reza, para quem for muçulmano, pega o Alcorão, reza, para que isso não aconteça, para que seja tudo amenizado, pega o livro sagrado dos judeus, reza, pega quem é monge, não importa, você vai fazer e vai fazer isso. Cada um tem uma forma particular de fazer isso. Exato, uma forma particular de fazer isso e faça, ao invés de se lamentar, e ao invés de ficar, tadinho, eu ficar pondo no Face, diga amém para fulano de tal, não, reza para fulano de tal, pede uma oração para fulano de tal e manda uma vibração boa, que só de você desejar já vai estar funcionando. Isso é a parte, porque é para poder realmente que a pessoa faça isso, Fred. Porque a gente vê isso disseminar na internet, na mídia, isso em grande escala. E, logicamente, tem muita gente também a favor de colocar boas energias em tudo. Sim. Mas tem muita coisa também que não é lógico. Sim. Na maneira de se praticar isso. Então, talvez a maneira... Cada um tem que buscar aquilo que se sinta bem fazendo, né? Exatamente, porque é isso que eu falo. Quando eu tenho uma responsabilidade, Fred, às vezes nessa parte, quando eu vou dar um curso de tarô. E eu sempre aviso, o tarô tá ali. Uma das palavras que se transforma ali, se você tem Torá, tarô, Torá, rota, é um caminho pela lei, que Torá descida da lei, caminho pela lei e tal, mas também você forma rato. Se você usar mal o tarô, você está sendo rato. E rato, ratazana. E mal que eu digo é aquela pessoa que engana, que faz mau uso, não fala que existe o livre-arbítrio da pessoa, engana a pessoa que não tem. E outra também, quando a pessoa que cisma das vezes, quando a gente falou de muito de estar criando tarô. E você não pode criar tarô. Quem pode fazer tarô é só gente especial. E gente especial não. Aí o cara faz tarô, que eu já vi, tarô dos gatinhos, tarô dos vampiros, tarô... Não para com isso. E não tente mudar. Se você for ter a intenção e a ideia de criar cuidado. Porque agora no período que a gente está, eles não vão perdoar não, é bordoada. Essa coisa é magia. Vai mexer com magia. Se você mexe com alguma coisa que você não conhece, você também está sujeito exatamente. A receber as bordoadas que também não sabe quantas são, né? Tanto que a gente falou, do tarô tem a referência. Se a gente fosse pegar mesmo cada e for explicando, eu fosse explicar em cada ponto do tarô, e eu fazer correlação,
de cada arcano, junto com cada versículo, com cada capítulo e cada versículo, isso era material para Ficar semanas aí. semanas. Aí pergunta, escreve? Não, não vou escrever. Por quê? Porque só você tem que ter autorização de hierarquias para poder fazer o tarô. Eu posso falar de boca a ouvido. Por isso que a aula, quando eu faço de boca a ouvido, eu tenho referências e imagens, mas é boca a ouvido. O Ademar fazia boca a ouvido. E tem, lógico, só umas coisas, referências. E ele mesmo falava, ele não podia escrever. Então você não pode fazer. Tem alguns que põem... Mas o não poder escrever, por que exatamente? Porque não fica registrado o conteúdo, já que ele é valioso, para não ser alterado mas futuramente? você pode, às vezes, você não consegue, às vezes, passar tudo. Lógico que teve o Oswald Wirth tem, só que em outros 500. Porque, por exemplo, hoje o que se menos tem é boca ao ouvido. Mas porque hoje tem. Então, a tecnologia ela ajuda em todo sentido. Por exemplo, o pessoal está nos acompanhando por aí através da tecnologia. Sim. A gente tem o celular. Então, boca ao ouvido, graças a Deus. Então, aí é uma outra forma de fazer o boca ao ouvido. Só que não é bem um boca ao ouvido, né? O boca ao ouvido que a gente está se referindo aqui é você, não tem nada de referência escrita, não tem um acompanhamento de nenhum livro, né, que você possa estar lendo ali. Mas, de certa forma, é um boca ao ouvido gravado, vamos dizer assim. É gravado. E o boca ao ouvido também usar a lógica também, essas coisas do tarô. E usar, se você quer aprender tarô, mitologia. Se você estudar do livro do Juanito Brandão, você tem lá tarô. É mitologia que você faz isso. Você pegar o tarô e Apocalipse, ler um e o outro. Os Salmos, você tem o Salmo 118, que tem os versículos, tem 22 versículos. Então você vai lendo um com o outro, lendo o tarô, lendo o Apocalipse, lendo o tarô. E fala sobre quem quiser a Bíblia que você tem aí do... Bíblia do Padre Figueiredo, passa aí. Que é um dos poucos livros que não foram alterados, né? É PDF, porque assim, essa Bíblia, essa daí tá escaneada, graças a Deus eu consegui. Às vezes você encontra na internet, dá uma procurada. Às vezes encontra que eu vi assim, uma referência, mas é que um amigo tinha me passado essa, mas você encontra na internet. Essa é do... Padre Figueiredo. Então, se o pessoal quiser te acompanhar com essa... Sim, é só passar, não pedir, né? Não manda, pede para mim, passa no e-mail que está querendo a Bíblia do Padre Figueiredo, que eu mando em PDF para a pessoa. É legal porque vai ter, na verdade, os salmos mais autênticos, né? Sim, os salmos mais perto daquilo que não alterar, porque essa história de ficar mexendo e outra altera, que você não pode mexer em livro sagrado. Porque na verdade vira um mantra, e se você altera um mantra, você altera o resultado, né? Exatamente, então tem esse ponto aí para o pessoal poder fazer. Acho que a gente conseguiu dar uma ilustrada para o pessoal também, que na verdade mesmo dentro do Apocalipse, que é uma revelação, a gente tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é saber que, mesmo através de tanta coisa que está para acontecer, que é uma transformação necessária, né? Basta a gente se sentir como é que a gente está no mundo preparado para ouvir aquilo. E como cultivar aquela energia, ou não, de acordo com o seu entendimento, com a sua consciência. E aí que sim, você pode fazer aquela diferença entre o joio do trigo, você mesmo. Exatamente. Isso não me pertence, eu não quero para mim. Isso eu vou querer cultivar para mim, que é uma energia boa. E vai fazendo essa separação. Você, né? E usar essa parte de desassociação. Você faz aquilo, vê aquilo, entende. Só que desenvolver é o que eu digo, você vai sentir, mas terminou ali. Então. Eu sei que é um pouco mais difícil para alguns tipos de temperamentos. Os temperamentos de terra têm um pouco de problema com isso. Temperamento de terra. Talvez aí abrindo mais a consciência possa ajudar também. Eles têm um pouco mais que infelizmente eles são para-raios, né? Eles são. Os temperamentos de terra tem um pouco mais que eles são. Então por isso mesmo que eu falo tomar um pouco mais de cuidado, que eles são para-raios. Eles puxam os temperamentos de água, de ar e de fogo, especialmente o de água e de fogo, é uma beleza. Porque eles são água e fogo. O fogo queima e a água também ela se adapta e aquilo dilui. Agora, temperamento de terra, ele é um para-raio perfeito. O de ar é ainda meio assim, porque ele é tão, às vezes, um pouco mais assim, que não percebe muito. Mas o de terra, ele puxa. Então, como ele puxa, às vezes ele sai arrebentado de algumas coisas. E não esquecer. Pessoal, vai no canal do programa Tocando Oculto, dá um joinha, que todo mundo pede. A gente não é youtuber profissional e até a gente quer de PC. Os caras falam toda hora. É verdade. Pedir. Dá um joinha lá. E curte o canal e se inscreve lá no canal tal. Aí eu vou passar o link também do meu canal que tem mais coisas. Eu vou começar agora também fazer um pouco mais de live, um pouco mais de coisas assim,
também para jogar um pouco mais curto, porque tá precisando mesmo. É, e Tá, é pessoal? legal porque o Orlando também tem bastante conhecimento lá, ele estudou bastante coisa a respeito de... E ainda estudo. de tarô, temperamento humano... Porque assim, eu mexo muito com a parte de temperamento humano, PNL... PNL, que eu sou master em PNL, então assim, não é aquela coisa normal, é ler o livro, que muitas vezes a pessoa lê um livro e já tem gente que lê livro, vira terapeuta, tem gente que lê livro e vira psicólogo. E tem gente que acorda de acordo e vira coach. E vira coaching também, que também tá essas coisas de coaching. Então, mas assim, você tem os caras bons de coaching. Então, se você quer ser coach, vai procurar um cara bom de coaching. Realmente para fazer, porque o cara às vezes faz um cursinho. Não, mas mas o problema é o nível de consciência que você tem com relação a bom ou ruim. A bom ou ruim. É esse o ponto. Então procurar os caras bons, os negócios. Porque assim, para poder fazer algo, muitas vezes a pessoa fala assim, ensina PNL. Eu falo, não sou louco, eu não tenho capacidade para isso, eu sou master em PNL. Eu te ensino uma técnica, e eu trabalho a técnica quando eu dou um curso. Que eu vou dar um curso no final do mês, falando sobre o curso para terapeuta. Porque tem muito terapeuta, muita gente agora que está sendo terapeuta e o cara não sabe trabalhar, como trabalhar o público, como usar algumas mídias, como usar algumas coisas, então eu vou fazer isso. E vou ensinar algumas técnicas também de reconhecer, trabalhar a fisiologia, que o cara às vezes não sabe trabalhar a fisiologia, não sabe trabalhar nada. Então eu vou fazer isso. É legal porque também a pessoa pode aplicar isso na empresa dela. Sim, aplicar tudo. Então tem coisa. Então para poder falar com algo, com digamos assim, com propriedade. É igual você. O Fred, para falar de música, ele vai falar com propriedade. Sim, e ele tem, ainda que eu cobro o Fred, depois vocês cobram embaixo, ele tem um negócio dele falando de música também, para fazer um tipo de uma terapia com música, que já faz tempo que eu venho cobrando dele, para poder fazer isso daí. Porque funciona, porque música sim, é terapia, funciona. E a gente então faz pode cobrar ele, cobra embaixo para ele fazer isso daí, que aí eu inverto o papel, aí eu começo a entrevisto ele para poder fazer. Beleza, é isso aí. Pô, Orlando, obrigado então pelas suas exposições aí. Eu acho que a gente deu um recado bacana agora aí, porque na verdade, como a gente falou, né? Faltou dar o ponto positivo de tudo isso, né? Exato. Porque a gente sabe que as coisas estão para acontecer, mas a gente precisa saber o caminho e como a gente se encontrar dentro dele, né? E então eu só posso te agradecer mais uma vez por estar junto com a gente nesse egrégor aí, né? E convido então vocês a ficarem com o próximo Tocando Oculto, que vem muita coisa boa por aí. Valeu, gente.